Muitas foram as fases da humanidade até o alcance da nossa maturidade. Uma maturidade que confere ao homem a autonomia, a decisão sobre as nossas atitudes, o poder libertador do livre-arbítrio, construindo evolução e também marcando a história. Inspirada pelos primeiros capítulos da obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, nós vamos entender que esse arauto da verdade, o nosso querido Herculano Pires, classificou 3 fases da humanidade. O horizonte primitivo, quando os homens começaram por comunidades coletoras e se organizavam em tribos, depois passaram a se fixar no território, formando as primeiras sociedades agrícolas no segundo horizonte, o horizonte agrícola, e essas aldeias, elas aos poucos foram se ampliando, formando as cidades que deram ensejo ao horizonte civilizado. Marco, então, para a autonomia do homem e da sua relação com o divino. Surge nesse horizonte civilizado a decorrência do horizonte profético, quando o povo hebreu ganha protagonismo, instaurando a individualização espiritual. A mediunidade, faceta do homem encarnado desde os princípios dos tempos, vai se transformando juntamente com o aperfeiçoamento das civilizações. E é nesse recorte histórico que vamos encontrar os essênios, uma das seitas judaicas existentes à época de Jesus. Os essênios habitaram entre os anos 150 a.C. e 70 d.C. as margens do Mar Morto e foram possivelmente aniquilados pelo poderio romano. Do ponto de vista espiritual, espírita, Allan Kardec, em Um Evangelho segundo o Espiritismo, informa-nos também sobre os essênios, diz o codificador. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua vida messiânica, à sua missão pública, pertencera-lhe à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. E aí nós vamos encontrar outros insumos numa belíssima obra espírita, A Caminho da Luz, na palavra de Emmanuel, ditada a Chico Xavier. E quanto ao intervalo, justamente desse intervalo que nos aponta o Novo Testamento, a Bíblia, e a dúvida que muitos têm do que teria feito Jesus durante esse intervalo, será que Jesus viveu entre os essênios? E assevera Emmanuel. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Enfim, meus amigos, Jesus, governador do nosso planeta, sempre esteve no leme, com a sua liderança, organizando o planejamento estratégico da nossa morada, a Terra, e conferindo a nós as oportunidades, os caminhos promotores da nossa evolução individual e planetária. Importante e sabermos, acima de tudo, sentirmos que seu amor vela por nós e nos sustenta nos desafios do cotidiano. Em breve voltamos com mais vídeos sobre a história e o espiritismo e a doutrina não mais secreta. Até a próxima!
Aos filhos de Israel coube um papel primordial. A Moisés, a glória de ter sido o organizador do monoteísmo, o dogma único da religião hebraica, que viu toda uma geração escravizada cruzar o deserto em busca de Canaã, a terra prometida. Israel ligou o Oriente ao Ocidente. Os saberes dos templos foram através do príncipe do Egito e depois líder do povo hebreu, revelado aos poucos para que, por seu intermédio, pudesse o pensamento monoteísta entrar no grande movimento religioso e pulverizar-se pelo mundo. Israel foi a nação que impulsionou a religião universal da humanidade. A jornada de Moisés pelo deserto foi o segundo grande momento de êxodo da humanidade, assinalado antes apenas pela magnitude do êxodo pré-histórico dos árias, inspirado pela noção monoteísta dos patriarcas, a ordem sublime de Elohim, que vibra ordem social, o culto à família, proteção para as tribos e acolhimento para o estrangeiro. Moisés atuou entre a opressão do cativeiro egípcio e o esclarecimento dos mistérios que sondavam as características divinas. Em síntese, o povo hebreu recebeu a revelação divina do Decálogo. O velho Jeová rui de seu templo de cólera. Deuses de barro, bezerros de ouro, símbolos, imagens divinas, amuletos, aos poucos vão desaparecendo dos altares e das crendices do povo. A lei do progresso ganha curso, porém, à proporção que o poder romano cresce, vê-se a doutrina secreta recuar. A Índia e seus Mahatmas somem em letargia. Apagam-se as sacerdotisas e magos dos santuários egípcios. A Grécia insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos silenciam. A idolatria invade os templos. As paixões invadem o pensamento que se materializa e corrompe o espírito. Entretanto, nas margens do Mar Morto, um foco de resistência à onda avassaladora. Alguns homens conservam no recesso as tradições dos profetas e a doutrina secreta. Essa comunidade que a história vai imortalizar como os essênios se estende até o vale do rio Nilo. Nesse território vicejava, com a contribuição desses iniciados, a prevalência da sabedoria, o ensino das leis superiores do universo e da vida. Admitiam a pré-existência e as vidas sucessivas da alma, prestavam a Deus o culto do espírito, praticavam a iniciação preparatória, reconhecendo a comunicabilidade dos espíritos e a prática da mediunidade. Como livro sagrado, a Cábala, aquilo que foi ofertado, recebido, a tradição mística em Israel. No rastro do tempo, o gregarismo primitivo cede lugar ao horizonte profético, que assinala
o avanço da humanidade além do horizonte civilizado. É o mundo da individualização. Os homens tomam consciência de si mesmos, de suas potencialidades individuais e vão, aos poucos, rompendo as malhas do rebanho. O homem tribal transforma-se no cidadão greco-romano e no profeta hebraico. O homem se impõe ao mundo e passa a ser o senhor dos destinos. Na terra prometida de Canaã, a aglutinação dos processos. Estabelece-se o horizonte civilizado que trazia como herança a tradição das tribos, em mistura com a vivência da terra no horizonte agrícola, e sobre ambas as realidades, a abertura do horizonte profético. Um momento de culminância, quando instrumentos conscientes de um Deus universal, supremo, racional, passaram a falar como intérpretes e não como simples aparelhos de transmissão de mensagens vocais. Uma mediunidade em nova dinâmica, com a qualidade da dignidade individual. Não mais a pitonisa grega, que caía em transe e proferia palavras desconexas, mas agora um profeta hebreu, com consciência da sua missão divina, que não temia contrariar os poderosos do tempo. O conceito de um ser supremo, individualizado, une-se à ideia de um homem consciente de suas potencialidades, um ser integral, capaz de, como criatura, se unir a esse Criador, se relacionar com Ele em filiação divina. Como arauto desses novos tempos, o profeta, o elo entre a terra e o céu, a individualização social produziu a individualização mediúnica e esta, por sua vez, produziu a individualização espiritual, um convite posto pelo tempo e pelas humanidades, para o aprimoramento ético daqueles que na jornada se apresentavam como tradutores do divino.